Aí a pessoa vai lá e fala, não, esse presidente aí que tá aumentando a taxa Selic, bom é aquele lá do povo lá que... Todos os dias você deve se perguntar o que a taxa Selic influencia no seu bolso. Por que a taxa Selic influencia em todos os juros do Brasil? O que isso faz? Fazer eu ganhar mais ou ganhar menos? Aí a pessoa vai lá e fala, não, esse presidente aí que tá aumentando a taxa Selic, bom é aquele lá do povo lá que... Mas na verdade poucas pessoas sabem que quando tem um aumento na Selic, isso melhora para você investir em renda fixa. Como assim? Quando você faz investimento no Tesouro Direto, você compra um título público. Quando você compra um título público, praticamente você está emprestando dinheiro para o governo. Então, quando você empresta dinheiro para o governo, ele aumenta a taxa Selic e automaticamente ele te paga a mais. Aí a gente pode pensar, o governo está pagando mais porque ele está precisando de dinheiro. Mas isso é verdade. Como ele está precisando de dinheiro, ele acaba pagando um pouco mais e cobrando um pouco mais também nos juros, porque as despesas aumentam para o Banco Central, então o Banco Central repassa para os bancos, e quando você vai pegar um empréstimo, alguma coisa, fica muito mais caro. Mas automaticamente também, quando você investe, você recebe muito mais juros na renda fixa. Com o aumento da taxa Selic, automaticamente fica mais atrativo você emprestar mais dinheiro para o governo, porque ele, além dele estar precisando de dinheiro, ele vai te pagar mais juros, porque também o Banco Central está cobrando mais juros quando você pega dinheiro emprestado com ele. E você deve pensar, o governo está pagando mais rentabilidade porque ele está precisando mais dinheiro. Sim, correto. O último que você deve desconfiar é do governo, porque você tem uma certeza que ele vai te pagar. Se o vencimento do seu título público é em um ano, vai cair na sua conta um ano, porque é automático. Ele não tem dinheiro de falar assim, não vou pagar. Já é automático que ele tem esses títulos públicos para vencer, então vai pagar com certeza. Você não precisa ficar com medo, só porque ele está pagando mais juros. Ele pagando mais juros é uma consequência do aumento da taxa Selic. Porque como ele está pagando mais juros, se você precisar de dinheiro emprestado, você também vai pagar mais juros. A pessoa pensa que o governo é que nem aquela tia dela lá que pega o dinheiro emprestado com o primo e depois pega com o outro para pagar o primo. A taxa Selic ela impacta totalmente na sua vida. Porque hoje, se você precisar pegar 10 mil reais no banco, você não vai pagar a mesma quantidade de juros que você pagaria há 2 anos atrás. Vamos supor que há 2 anos atrás você vai no banco e pega 10 mil reais. E supondo que você pague 200 reais de juros. Hoje provavelmente você pagaria 1.000 reais de juros. Mas como é que funciona essa taxa Selic? Por que aumenta? Existe um grupo que chama Copom. O Copom, ele controla toda a política monetária do Brasil. Então, ele que faz toda a pesquisa, tem um grupo de especialistas, analistas, que entende o porquê que deve aumentar a taxa Selic ou abaixar a taxa Selic. Aí você deve se perguntar, mas o que realmente é a taxa Selic? A taxa Selic basicamente ela é base de cálculo dos empréstimos, dos investimentos, de financiamento, de tudo que você precisa relativamente ao banco e aos investimentos. E quando você pega dinheiro emprestado do banco, o banco, para ele ver quanto ele cobraria de taxa para você, ele se baseia a taxa Selic. E como a taxa Selic agora está mais alta do que antes, vai ser muito mais caro quando você pegar dinheiro emprestado do que antes. E nos investimentos é basicamente a mesma coisa. Em vez de você pagar juros, você vai receber muito mais juros. E a taxa Selic impacta muito direto nos seus investimentos, tanto investimento em renda fixa, tanto investimento em renda variável. Por quê? Vamos supor que ano passado você investiu num tesouro direto pós-fixado com vencimento de 1 ano. E esse pós-fixado dependia da rentabilidade que estaria no momento. Então, lá atrás você investiu com a taxa Selic a 2%, só que hoje, na data do vencimento, a taxa Selic está 11,75%. Vai ser pago essa taxa de 11,75, que foi o combinado. Então basicamente é o seguinte, você pegou o seu dinheiro, o governo chegou em você e falou o seguinte: me empresta esses 1.000 reais que eu te pago os juros, que for a taxa Selic atualmente, e mais 0,5%. Então basicamente é o seguinte, quando vencer e o governo tiver que te pagar, ele vai te pagar a taxa Selic atual. Então se você investiu há 1 ano atrás no tesouro direto pós-fixado, quando chegar nessa data, a taxa Selic tiver 11,75, você vai pegar os 11,75 de juros sobre o capital que você emprestou, mais o 0,5% que ele prometeu. E quando você investe pré-fixado, você já tem uma rentabilidade garantida. Então hoje está muito mais atrativo você investir pré-fixado do que você investir pós-fixado. Porque a tendência quando dá uma alta extrema, assim, quando deu na taxa Selic, é a inflação abaixar, a taxa Selic aumentar, só que ela tem um limite. Ela bate num limite que provavelmente depois desse limite ela vai voltar e a inflação vai aumentar. Então meio que a taxa Selic e a inflação ela trabalha ao contrário.
Por isso que hoje está muito mais atrativo você investir num tesouro direto pré-fixado, porque você vai ter uma rentabilidade garantida, do que você investir num pós-fixado para depender da taxa Selic do futuro. E a renda fixa ela fica até mais atrativa do que a bolsa. Porque vamos supor o seguinte, você vai investir numa ação. Uma ação, você precisa fazer um valuation da empresa para você saber qual que é o preço justo que você deve investir e você entrar nessa empresa. Então você analisa os números da empresa para você saber qual que é realmente o preço que vale aquela ação. E quando você vai comprar uma empresa, para fazer o valuation da empresa, você usa como se fosse um PI na matemática, você usa uma taxa, que essa taxa ela é bem parecida com a taxa Selic. E quando essa taxa Selic ela tá mais alta, você tem que pagar muito mais barato para compensar você comprar aquela ação. Então vamos supor o seguinte, você vai comprar a ação da empresa A. Você fez o valuation e aquela empresa, nas suas contas, você deve pagar até R$5 nessa empresa. Então o preço que ela realmente vale é R$5. Só que ela está sendo negociada hoje na Bolsa de Valores a R$2,50. Então 2,50 para 5 você tem uma margem de 100%. Isso chama margem de segurança. Essa margem de segurança quer dizer que quando ela atingir 5%, ela acaba o fundamento dela e começa a subir por especulação ou por oferta e demanda. Então ela vai subir por alguns fatores que não é mais os fundamentos dela, mas os números da empresa. Ou ela vai subir depois esse preço por alguma esperança que os acionistas têm, mais pessoas comprando. Então ela tem motivos após os números. Então quando ela bate R$5 é onde que ela atingiu. Se ela começar a ser negociada acima desses R$5, tem até um patamar que ela pode chegar. Tem diversos setores. Depende do setor, ele pode chegar até 2 vezes o valor negociado, 3 vezes o valor negociado, 10 vezes o valor negociado. Então a gente até aceita se a empresa vale 5, está sendo negociada a 2,5, a gente até aceita ela ser negociada a R$15, que está mais ou menos no patamar daquele setor. Mas na maioria das vezes essa margem de segurança ela está um pouco recuada. O investidor mais conservador, ele depende muito dessa margem de segurança para ele sentir um pouco mais de confiança para ele investir na ação. Então, se você for investir numa ação que ela tem margem de segurança de 5% e a taxa Selic ela tá te pagando 11,75, faz muito mais sentido você investir na taxa Selic do que você investir na ação. Então acaba que a taxa Selic, tesouro direto, investimento em renda fixa, fica muito mais atrativo do que até a própria bolsa. E as ações acabam ficando um pouco mais baratas por causa dessa filosofia de investimento. Como a maioria das pessoas que investem na Bolsa de Valores são pessoas um pouco mais conservadoras, as pessoas acabam tirando o seu dinheiro da renda variável e aplicando na renda fixa. Porque lá você vai ter uma rentabilidade parecida ou até maior e com muito mais segurança. A renda fixa fica muito mais atrativa do que a renda variável, então por isso as pessoas tiram o dinheiro dela para colocar na renda fixa. Isso faz as ações, fundos imobiliários, toda a renda variável cair. Só que você tenha uma oportunidade aí de compra. Porque você pode comprar muito bem a empresa A, que vale R$5, você comprar ela a 2,50, e você também pode investir em fundo imobiliário. Porque conforme a taxa Selic subiu, o fundo imobiliário ficou muito menos atrativo, porque as pessoas tiram seu dinheiro do fundo imobiliário e aplicam na taxa Selic. Só que a taxa Selic ela tá alta nesse momento, o fundo imobiliário ele vai cair e provavelmente ele vai subir uma coisa chamada dividend yield. Seria a porcentagem que ele pagaria sobre os dividendos. O que seria? Basicamente o seguinte, um fundo imobiliário, ele tem um lucro de R$1.000 por mês e ele vai distribuir 10% desses R$1.000 todos os anos para todos os acionistas dele. Só que como ele está ficando menos atrativo, ele vai distribuir 12%. Então, se você acabar comprando um fundo imobiliário desse um pouco mais barato e ainda com a rentabilidade maior, é uma oportunidade de você poder lucrar lá na frente. Então, você vai comprar a mesma coisa por muito mais barato. A economia ela parece muito com uma empresa. Uma empresa ela tem seus altos e baixos. Ela tem um momento que ela fatura mais, que ela tem mais despesa, o momento que ela tem que fazer coisas para ela poder se manter em pé, para ela poder conseguir pagar seus funcionários. E o governo ele é uma empresa, então ele deve fazer algumas coisas para ele se manter em pé. E chega momentos que ele tem que tomar algum tipo de medida para ele poder continuar levando o país. E esse tipo de medida é o seguinte, quando ele passa uma pós-crise, uma pós-pandemia, ele precisa captar mais dinheiro porque ele gastou muito dinheiro. Então a tendência é a inflação aumentar. A inflação aumentando, tem uma hora que a gente não consegue mais comprar. É verdade. O poder de compra diminui muito, o nosso dinheiro desvaloriza muito, praticamente trava o país porque a inflação está muito lá em cima, as coisas ficam muito mais caras. E o que o país faz? Aumenta a taxa de juros
e diminuir a inflação. Então, se você perceber, você vai ver que as coisas diminuíram um pouco o preço e a taxa de juros ficou muito mais cara. Então, se você precisar de um dinheiro do banco, alguma coisa assim, vai ser muito mais caro do que antes. Que merda, hein? Só que as coisas vai estar um pouco mais baratas do que antes também, tá? Então sempre quando a taxa Selic está aumentando, vem de uma pós-inflação. Então a inflação abaixa, a taxa Selic sobe e isso vai tendo ciclo. Tem hora que a inflação está lá em cima, a taxa Selic está lá embaixo e isso vai rodando até o país começar a concentrar suas dívidas, todos os seus custos, como é que está a movimentação da economia, até ele se estabilizar e começar a ter um contínuo de evolução. E muita gente tenta falar o porquê que o juros está mais caro, a inflação está mais cara, só que na maioria das vezes a pessoa não tem informação suficiente para ela fazer um combo e falar todos os porquês do que está acontecendo. Mas na realidade é o seguinte, por que o país aumentou muito a inflação? Porque aconteceu um pós-pandemia. Essa pós-pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, perderam os seus benefícios, perderam tudo. Então o país, ele estava com mais pessoas precisando de dinheiro. E o país, ele não teve outra saída ao invés do quê? De começar a entregar mais dinheiro para as pessoas, porque isso ajudaria as pessoas e também começaria a movimentar um pouco mais a economia. E da onde que ele tirou esse dinheiro? O país ele não vai pegar do nada um dinheiro assim e falar assim, vou entregar, vou começar a doar para as pessoas. Não, ele tem que tirar de algum lugar. Então ele imprimiu dinheiro, isso faz o real desvalorizar, porque quanto mais dinheiro tem e poucas pessoas movimentando esse dinheiro desvaloriza. Então por isso que o país imprimiu dinheiro, deu como auxílio para as pessoas, só que ele tem que recuperar isso daí, então ele vai ser um país quebrado. Então como o país ele tem que recuperar, ele acabou aumentando a inflação, então os preços da coisa aumentaram, ele captou um dinheiro a mais, e quando ele diminuiu a inflação porque as pessoas estavam perdendo o poder de compra, o dinheiro também estava desvalorizando mais, as pessoas não estavam conseguindo comprar, então isso diminuiu o poder de compra das pessoas e diminuiu a demanda da compra, o governo abaixa a inflação, consegue controlar um pouco a inflação e aumenta a taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros, o Brasil consegue pegar muito mais dinheiro emprestado e também consegue começar a gerar. E isso faz um ciclo de aumenta a inflação, baixa a inflação, aumenta a taxa de juros, diminui a taxa de juros. E quando a taxa de juros está lá embaixo, acaba que o governo influencia criar mais novas empresas. Por que criar mais novas empresas? Vamos supor o seguinte, hoje a taxa de juros está pagando 12% ao ano. Se você tem R$1 milhão para você poder abrir um negócio, qualquer outra coisa, você vai imaginar, eu vou pegar R$1 milhão para mim abrir uma empresa. Eu vou ter vários custos nessa empresa para mim poder lucrar, vamos supor, R$100 mil ao ano. Então eu vou gerar de lucro para a empresa R$100 mil. Para me recuperar o meu dinheiro, eu vou ter que recuperar em 10 anos dessa empresa, tirando a possibilidade que eu tenho de falir. E quando a taxa de juros ela tá lá em cima, o cara que tem R$1 milhão ou qualquer quantidade de dinheiro e ele vai abrir uma empresa, que ele vai lucrar mais ou menos 10 a 12% ao ano, é muito mais viável que essa pessoa pegue o dinheiro e invista na taxa Selic, porque é basicamente a mesma coisa que ele ganharia abrindo uma empresa e tendo toda aquela dor de cabeça. Então, na percepção do empresário, vale muito mais a pena ele investir o dinheiro dele do que ele aplicar num negócio que tem muito mais risco do que ele investir na taxa Selic. Então, quando a taxa Selic está muito alta, isso influencia um pouco a parada no empreendedorismo, empresas novas. E quando está mais baixo, isso alavanca um pouco mais, porque os investimentos ficam um pouco menos atrativos e as pessoas começam a aplicar o seu dinheiro em novas fontes que renderia muito mais. E para você que achava que não poderia impactar tanto assim na sua vida ou até mesmo no país, comente aqui embaixo qual foi o ponto que você falou, cara, eu não sabia que isso impactaria. Se realmente esse vídeo te ajudou, curte esse vídeo, comente. Se você não for inscrito, se inscreva, que aqui realmente você vai aprender sobre investimentos e negócios. Não é somente o dinheiro, é muito mais além do dinheiro. Eu te espero no próximo vídeo. Meu nome é Giovanni Sobrinho e